Snape foi o espião que o mundo bruxo precisava. Sem ele, talvez tudo desse errado. Sabemos que Voldemort é um ser que despreza toda a humanidade. Ele é o grande símbolo da crueldade e frieza. Mas existe algo que pode dar novas camadas e uma nova visão entre Voldemort e Snape. Afinal, será que o Lorde das Trevas, o homem que desprezava qualquer um que não fosse a si mesmo, nutria algum tipo de respeito por Severo Snape? Vamos descobrir tudo isso hoje. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes, rapidinho, teu like, a tua inscrição é sempre fundamental aqui para esse canal, porque ajuda a gente a crescer cada vez mais e atingir o objetivo que a gente tanto quer aqui, que é focar em vocês aqui, cara. Eu preciso muito conseguir fazer isso, beleza? Eu agradeço toda a força. Se você vê o botãozinho de hypar, ele é sempre essencial aqui pra gente conseguir bater essas coisas também, beleza? Obrigado de coração. Durante toda a saga, vemos que Voldemort trata seus seguidores com frieza e desprezo. Os Comensais da Morte são apenas ferramentas, peças substituíveis em seu grande jogo de dominação. Mas Snape sempre foi diferente. Mesmo após os eventos de A Pedra Filosofal, quando Voldemort possuía o corpo de Quirrell, ele viu com seus próprios olhos que Snape tentava proteger a escola e impedir que alguém roubasse a Pedra Filosofal. Ou seja, ele viu Snape atuar em defesa direta de Dumbledore e Hogwarts. Viu o Sr. Snape na floresta, falou de um fôlego só. Sei, disse Quirrell indiferente, dando a volta ao espelho para examinar o avesso. Naquela altura ele já perceberá minhas intenções e tentava descobrir até onde eu tinha ido. Suspeitou de mim o tempo todo, tentou me assustar como se isso fosse possível, quando tenho Lord Voldemort ao meu lado. E sim, Voldemort tinha ciência absoluta do que Snape estava fazendo ali, que ele estava protegendo a pedra. E mesmo assim, quando retornou anos depois, aceitou Snape de volta entre os comensais, sem punições, sem humilhações e o mais impressionante, sem questionamentos diretos. Isso é algo que Voldemort não fazia com absolutamente ninguém, nem mesmo com os seguidores fiéis como Lucius Malfoy ou Bellatrix Lestrange. É claro, existe um motivo lógico por trás disso. Voldemort sabia o valor estratégico de Snape, ele conhecia Dumbledore por dentro, sabia os segredos de Hogwarts e era um dos bruxos mais talentosos de sua geração. Voldemort tinha a noção do quão Snape poderia ser útil ali, em fornecer possíveis brechas com o único obstáculo de Voldemort, que era Dumbledore. Isso era algo que ele sabia muito bem, mas ainda assim, há algo mais aí. Mesmo quando Snape agia de forma suspeita, Voldemort nunca demonstrou estar irritado com ele. Pelo contrário, sempre o tratou com um tipo de distância respeitosa, como se soubesse que Snape não era um subordinado comum. E isso fica ainda mais evidente numa das cenas mais importantes da saga, o diálogo entre Bellatrix Lestrange e Snape em Enigma do Príncipe. Posso lhe garantir que o desagrado inicial do Lorde das Trevas com o meu atraso desapareceu completamente, quando lhe expliquei que eu ainda era fiel e Dumbledore continuou achando que eu era o seu homem de confiança. O Lorde das Trevas de fato pensou que eu tivesse abandonado para sempre, mas viu que estava errado. Mas no que é que você tem sido útil? Desdenhou Bellatrix. Que informações úteis você tem nos passado? Minhas informações têm sido transmitidas diretamente ao Lorde das Trevas. Se ele prefere não dividi-las com você, ele divide tudo comigo, disse Bellatrix inflando-se. Diz que sou mais leal, a mais fiel. Ah, diz? Perguntou Snape, a voz subindo levemente para insinuar sua descrença. E ainda divide depois do fiasco no Ministério da Magia? Bellatrix questionando Snape sobre diversas coisas e sua lealdade ainda pode ter nos revelado que ela tá mentindo e que Voldemort não revela tudo pra ela. Você tá evitando a minha última pergunta, Snape. Harry Potter, você poderia ter matado o garoto em qualquer momento nos últimos 5 anos, mas não matou. Por quê? Você já discutiu esse assunto com o Lorde das Trevas? Ele, ultimamente... Tô perguntando pra você, Snape.
Snape aqui tá confrontando uma das mais leais e de maior ranking entre os comensais de Voldemort, onde, segundo ela mesma, diz ser a mais fiel dentre todos. Mas ela não tem conhecimento de absolutamente nada das explicações de Snape ou do porquê Voldemort confia tanto em Snape. Tampouco Bellatrix tem conhecimento das informações que Snape traz sobre Dumbledore. O fato de Voldemort compartilhar estratégias com Snape, estratégias que ele nunca revelou nem a Bellatrix, mostra que ele via em Snape um tipo de inteligência e utilidade que superava até mesmo a devoção cega. Voldemort não confiava em amor ou lealdade emocional, mas ele talvez respeitava a competência. E Snape era, sem dúvida, o mais competente de todos os seus seguidores. Basta observar o comportamento de Voldemort com os outros comensais ou súditos. Rabicho mesmo é um caso interessante. Ele foi um dos principais atores responsáveis pela volta de Voldemort. E o Lorde das Trevas simplesmente despreza absolutamente tudo que ele faz. Ele humilha, tortura e até mata quem falha com ele. Como fez com Lucius Malfoy, Crabbe Goyle e tantos outros. Mas com Snape, o tom é diferente. A maioria das vezes ele fala de forma calma, quase respeitosa, há um ar de confiança absoluta nas suas palavras. Nunca vemos o Voldemort gritar com o Snape, nunca vemos ele ameaçar de puni-lo, e até o final, Voldemort acredita que Snape é o seu seguidor mais fiel. Olha só esse momento de Relíquias da Morte na reunião entre os comensais, onde Voldemort até parece indicar que Snape seja seu braço direito de confiança. Severo, aqui, disse Voldemort, indicando a cadeira imediatamente à sua direita. Yaxley, ao lado de Dolohov. Os dois homens ocuparam os lugares designados, os olhares da maioria dos que estavam à mesa seguiam Snape, e foi a ele que Voldemort se dirigiu primeiro. Inclusive, existem momentos que parece até que Voldemort escuta mais os conselhos de Snape do que de qualquer outro comensal da morte. Como esse ainda na reunião dos comensais em Relíquias da Morte antes da Batalha dos Sete Potter. Minha fonte informou que planejam divulgar uma pista falsa. Deve ser essa. Sem dúvida lançaram em Dawlish um feitiço para confundir. Não seria a primeira vez. Todos conhecem a sua suscetibilidade a feitiços. Posso lhe assegurar, milord, que Dawlish me pareceu muito seguro do que dizia, contrapôs Yaxley. Se foi confundido, é óbvio que parecerá seguro, disse Snape. Garanto a você, Yaxley, que a seção de Aurores não irá participar da proteção de Harry Potter. A Ordem acredita que estamos infiltrados no Ministério. Milord, continuou Yaxley, Dawlish acredita que vão usar em um destacamento inteiro de Aurores na transferência do garoto. Voldemort ergueu a mão grande e branca e Yaxley calou-se imediatamente, observando, rancoroso, o Lorde se dirige outra vez a Snape. Esse tipo de confiança cega é rara para alguém como Voldemort, e isso levanta uma pergunta intrigante. Será que em algum nível Voldemort sentia algo próximo de respeito por Snape, mesmo sem ser capaz de compreender esse sentimento? Para entender isso, precisamos entender a mente de Voldemort. Ele era incapaz de sentir empatia, culpa ou amor, mas isso não significa que fosse incapaz de respeitar poder, inteligência e controle. 3 características que Snape tinha de sobra. Na visão distorcida de Voldemort, talvez Snape era o exemplo perfeito de como um bruxo ou um subordinado deveria ser: racional, ambicioso, frio e absolutamente devoto à própria causa, ou à causa de seu mestre. Mesmo quando essa devoção era uma farsa dessa que ele não tinha a menor ideia que estava acontecendo. Talvez Voldemort via nele um espelho do tipo de seguidor que desejava. Talvez não fosse respeito no sentido humano, mas sim no reconhecimento. Uma forma de valorizar alguém que agia de acordo com a sua própria filosofia. A de nunca deixar emoções interferirem no poder. A de sempre ser eficiente e sempre conseguir o que quer. Voldemort era desconfiado por natureza. Mas com Snape, ele nunca demonstrou abertamente essa desconfiança. E isso é curioso,
porque Snape era o único comensal que ele viu que o tinha traído e que mantinha uma relação direta com Dumbledore. Algo que, em teoria, seria imperdoável. Sim, é claro que Snape, um mestre da oclumência, não deixava que Voldemort conseguisse entender tudo da sua memória e o que ele fez. Mas estamos falando de uma pessoa completamente neurótica que não confia em absolutamente ninguém. Ele pode não ter entendido o que era aquilo, mas em algum nível Voldemort reconhecia em Snape algo que os outros comensais não tinham. A mente de um igual, talvez? E falando em igualdade, é curioso também fazer o paralelo entre esses dois. Severo Snape é o filho de um pai trouxa com uma mãe bruxa, assim como Voldemort. E assim como Voldemort, Snape também teve problemas com seu pai. Ambos, tanto Snape quanto Voldemort, criaram uma identidade própria. Um, o príncipe mestiço, e o outro, Voldemort. Isso pode ter ajudado nessa ligação entre os dois. E quando chega o momento da morte de Snape em Relíquias da Morte, Voldemort o mata por necessidade, não por raiva. Ele acreditava que as varinhas das varinhas pertencessem a Snape e que só matando poderia se tornar o seu verdadeiro mestre. Mas, mesmo nesse momento, não há fúria em suas palavras. Voldemort, antes de dar a ordem para Nagini de atacar Snape, ele já sabia o que ele iria fazer. Ele já tinha isso em mente, ele iria eliminar o Snape. Mas mesmo assim, ele ainda deixa claro o porquê que ele está fazendo isso. Como se fosse uma explicação. Voldemort o elimina porque precisa, não porque quer. E ainda depois da ordem de Voldemort a Nagini para eliminar Snape, vem um texto, no mínimo, interessante. Mate! Ouviu-se um berro terrível. Harry viu o rosto de Snape perder a pouca cor que lhe restava, embranquecer, e seus olhos negros se arregalaram quando as presas da cobra se cravaram em seu pescoço, pois não conseguia repelir a jaula encantada para longe. Seus joelhos cederam e ele caiu no chão. Lamento, disse Voldemort friamente. No livro, é bem claro que Voldemort não sentiu remorso e nenhuma tristeza. Mas ele dizer lamento, eu posso estar enganado, mas talvez aqui seja o único momento em que a gente vê Voldemort dizer essa palavra nos livros todos. Em certo sentido, seria o maior sinal de respeito que Voldemort poderia demonstrar a alguém. Ele nunca o torturou, nunca o humilhou e só o matou porque acreditava que não tinha outra escolha. Além disso, tudo que eu tentei mostrar aqui de evidências do que podem indicar que Voldemort sim tinha algum respeito por Snape, tem um último ponto que pra mim é arrebatador. Onde foi quando Voldemort eliminou os Potter? Como sabemos, Voldemort foi o autor das mortes de Tiago e Lilian Potter, pais de Harry Potter. Mas como ocorreu é importante para dar uma camada a mais nessa discussão. Voldemort matou Tiago Potter, sem nem pestanejar. Entretanto, Lilian foi diferente. Com Lilian, Voldemort lhe deu a chance de viver. Ele apenas queria o bebê Harry Potter. E por que Voldemort deixaria Lilian viva? Simples, porque o próprio Snape pediu que Voldemort poupasse ela. Voldemort é o símbolo de crueldade e frieza e nunca poupou ninguém, mas pouparia Lilian, a pedido de Snape. Então, será que Voldemort respeitava Snape? Na minha opinião, sim, mas à sua maneira. Não era um respeito baseado em admiração ou amizade, mas talvez no reconhecimento de uma mente afiada, calculista e poderosa o bastante para servir aos seus propósitos. Voldemort talvez enxergava Snape como o tipo de bruxo que mais valorizava, inteligente, frio e eficiente. O respeito entre dois dos personagens mais complexos da saga mostram bem a quantidade de camadas que o mundo bruxo pode ter, e essa é só mais um dos detalhes que estão escondidos nas entrelinhas dos livros. Porque no universo de Harry Potter é assim, nem o maior dos vilões é totalmente imune àquilo que ele mais teme, a humanidade.
Tá aí, galera, mais um vídeo aqui de Harry Potter e é uma discussão acalorada essa aqui. Eu quero saber muita a opinião de vocês. E vocês, acham que Voldemort realmente sentiu um certo respeito por Snape ou apenas via ele como uma peça útil do tabuleiro? Deixa aqui nos comentários. Vamos trocar a ideia que essa eu quero ver, eu quero muito saber a opinião de vocês. Já aproveita o teu like, a tua inscrição é sempre muito importante. Eu espero de verdade contar com você, mais você aqui no canal, beleza? Se você vê o botãozinho de hypar, ele também ajuda muito a gente continuar crescendo aqui, beleza? Eu agradeço do fundo do coração, de verdade, agradeço mesmo. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!